Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento de prece e reflexão, que ocorre todo final de tarde. A espiritualidade amiga e amorosa de Fabiano de Cristo está conosco, nos envolvendo com energias de harmonia e vibrações de saúde. Que bom que temos essa riqueza entrando em nossos lares, ambientes de trabalho e em nossos corações. O tema de hoje não poderia ser mais oportuno. Se refere ao capítulo 17, Sede Perfeito, item 11, Cuidar do corpo e do espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influem de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. O espírito protetor Georges também discorre sobre os sistemas que se defrontam, sejam os de aniquilamento do corpo ou aqueles que se baseiam no rebaixamento da alma. E nos questiona onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? O grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Essa passagem do Evangelho, ele é muito importante, porque ela chama atenção para a importância do nosso corpo, assim como a importância da nossa mente, do nosso espírito. Nosso corpo é precioso instrumento que a vida nos empresta e de que nossa alma se utiliza para evoluir. Cuidar dele é dever que nos compete perante Deus. O homem não deve maltratar o corpo, o instrumento da alma. Para que esta pratique o bem e evolua, é necessário que o corpo, esteja na melhor forma possível. Ele exerce influência no desempenho das atividades do espírito. Daí concluímos que tudo o que fizermos para comprometer a saúde física será prejudicial à alma, que terá um instrumento debilitado.
para executar sua tarefa. Devemos cuidar do corpo e do espírito, segundo as normas de saúde, de higiene, que dispomos e que nos é dado a conhecer, assim como segundo os postulados do Evangelho, que nos estabelece a medida do nosso comportamento diante da vida. Lembram? Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender às leis de Deus. Me fez lembrar agora do nosso querido mentor André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que exemplifica com perfeição o descuido com o corpo e com o espírito que resultou em sua morte prematura naquela encarnação, devido à negligência e o desrespeito às leis divinas. Afinal, nosso corpo é um engenho divino que a vida nos empresta como instrumento indispensável à nossa permanência na Terra. E no livro O Espírito de Verdade, no capítulo 32, na saúde, na doença, o próprio André Luiz vem nos esclarecer e nos diz: em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença, com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. Ele pede para que a gente se resguarde contra as intempéries emocionais, no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Ele diz que somos parte integrante da farmácia do nosso próximo e que o maior restaurador de forças é a consciência reta que asserena as emoções. Se o leito da dor for agasalho imposto ao nosso corpo enfermo, que a gente possa lembrar de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Então, queridos irmãos, vamos tomar todos os cuidados necessários, vamos seguir as recomendações dos órgãos de saúde e nos recolhermos em família em torno do Evangelho de Jesus. Nós estamos passando por um remédio amargo, mas nós também temos o antídoto. Se não puder ser em conjunto esse momento de recolhimento no Evangelho, então que na nossa intimidade de nossos lares, dos nossos aposentos, a gente possa fazer essa conexão com a espiritualidade amiga e trazer essa luz do Cristo para os nossos lares, para os nossos amores, pensando também naqueles irmãos desassistidos. Vamos nos cuidar de nosso corpo, iluminar a nossa mente, que possamos estar sempre conectados com a espiritualidade amiga. Obrigada, Fabiano de Cristo. Obrigada, esses espíritos que estão sempre conosco. Que a paz de Jesus nos acompanhe. Que assim seja.